Olá, bem-vindo à TVD. É um prazer receber vocês mais uma vez aqui no GS Entrevista todas as segundas às 5 da tarde, né? Vocês têm esse encontro marcado conosco aqui para falarmos de segurança cibernética, privacidade de dados, para avaliarmos todo esse momento que nós estamos vivendo com uma série de desafios, trazer grandes especialistas para apresentarem suas experiências, suas visões e, ao mesmo tempo, compartilharem com vocês também. E vocês sabem, né? Ao longo do programa, vocês podem enviar seus comentários, fazer suas perguntas, e com isso nós conseguimos aí estabelecer um canal muito importante de comunicação, não só nesse momento, mas em todo esse desafio que é muito transformador. E é sobre exatamente isso que a gente vai falar, sobre transformação. No primeiro momento, nós falamos bastante sobre o que a gente está chamando da primeira fase da adaptação do ponto de vista tecnológico e de segurança a todo esse cenário. Hoje, passado esse primeiro momento, a gente já consegue ter um pequeno distanciamento histórico, que é fundamental para que a gente possa olhar um pouquinho, avaliar o que a gente já conseguiu caminhar e, principalmente, estabelecer quais são os próximos passos. Nós escolhemos aqui um tema importante para unir essas duas pontas. Nós já vínhamos falando de uma grande mudança na área de segurança da informação. E essa mudança, ela está relacionada a um elemento muito importante dessa cadeia, que é o elemento humano. A gente sempre fala sobre aquela tríade, né? Processos, pessoas e tecnologia. E na área de segurança, existe até um clichê sempre muito usado, né? O ser humano é o elo mais fraco da cadeia. E toda vez que a gente conversava, debatia, falava, a gente muitas vezes chegava nesse ponto e aí a gente parava. Isso está mudando, isso já vem mudando. A gente tem começado a olhar cada vez mais para o elemento humano como o elo mais forte, o elo mais importante. Mas isso, do discurso para a prática, tem aí um caminho a percorrer, né? Não basta só achar que é ou considerar que possa ser. É preciso fazer com que o elemento humano seja efetivamente esse elo. E hoje, para falar desse tema que nós consideramos tão fascinante, eu tenho a Daniela Hanson. A Daniela está aqui conosco, é líder Latam de SI da Didi 99, acabou de assumir, tem pouquíssimo tempo, assumiu nesse período, já vai estar falando com a gente aqui. E a Maria Tereza Tolu, que é gerente de Cybersecurity do Bradesco, também tem uma grande experiência na área de cyber, há bastante tempo atuando nesse segmento, e com certeza vai poder contribuir bastante, ambas, né, para uma discussão de um tema assim tão interessante. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar a Daniela para falar um pouquinho, porque assim, a gente não tem como evitar, né, Daniela, de perguntar só um pouquinho como é que está sendo, quer dizer, você assumiu há pouco tempo, né? Só para você explicar um pouquinho esse cargo, essa função e o próprio grupo, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho em que página, né, você está nesse momento. Sim. Em primeiro lugar, boa noite a todos, boa tarde ainda, né? Ainda, verdade. Graça, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com você novamente, agora em formato virtual, né? Estivemos já em congressos, então agora em formato virtual, prazer. Verdade. Obrigada também pela Maria, né? Colega aí de outros congressos também, seminários estivemos juntas. Assunto super importante, obrigada também pelo tema, é um tema tão relevante para nós, né? Nesse momento atual. Para que as pessoas entendam, como você falou, né, estou assumindo um novo cargo, vim do Grupo Santander anteriormente, quando eu estava em congresso com vocês, sempre representava, né, assim, o Santander. Agora estou na Didi 99, que é uma empresa de transporte, a segunda maior, né, de transporte mobile no mundo, né, com outras funções também, e dona da 99 aqui no Brasil. Eu assumi agora a diretoria, não só do Brasil, como Latam de Segurança da Informação, né. Como você falou recentemente, ainda estou, obviamente, entendendo os processos da empresa em si, mas já muito atuada, muito já com o foco na segurança da informação, principalmente recebendo muito do elemento humano com própria experiência, né, Graça? Porque o meu onboarding foi virtual, todo o meu processo de entrada da empresa está sendo virtual, vi como a empresa trata na segurança da informação esse elemento, então vai ser uma conversa muito interessante, muito obrigada pelo convite. Vamos contribuir bastante aí.
Gostaria também de chamar agora a Maria Tereza, né, para fazer uma apresentação, dizer só, Maria Tereza Tolu do Bradesco é pouco, tem muito mais, então acho que você pode falar só rapidamente, até para se apresentar um pouquinho daí da sua trajetória, do seu foco principal hoje no grupo, no Bradesco. Bom, eu estou no Bradesco há 3 anos, vai fazer 4 anos, vim de uma área internacional de cybersecurity, e é uma empresa sensacional, maravilhosa, brasileira, né? É muito grande, uma organização que não é só banco, tem seguradora, tem várias outras empresas do conglomerado, e é um desafio fazer cybersecurity na organização como um todo, mediante tantas regulações diversificadas, infraestruturas diversificadas, e inclusive também internacional, porque também a gente também trabalha lá fora. Então, agora com esse novo, não chegou no novo normal, mas quebramos o paradigma aí da forma de trabalho, foi uma experiência incrível que a gente quer compartilhar aqui com vocês, o que a gente fez e como que a gente está pensando aí no futuro. Ótimo, excelente. Eu queria justamente começar essa nossa conversa, depois das apresentações, agradecer, obviamente, um prazer receber 2 grandes profissionais desse setor aqui no nosso bate-papo, agradecer também a vocês pela audiência, e já aproveitar e perguntar um pouco para a Maria Tereza, que eu acho que tem aí, né, pelo tempo que ela já está no mesmo grupo e passou por esse momento, como é que foi o que todo mundo está chamando da primeira fase, Maria Tereza? E se você concorda que essa primeira fase já acabou e que já estamos realmente numa outra fase, o que você pode compartilhar com a gente de experiência nessa área de cyber que você acha que foi marcante nessa fase? Realmente a gente ainda está na primeira fase, né? A gente está pensando no novo normal, mas isso é importante que as grandes empresas estejam pensando a nível de organização e extrapolar a organização, né? A gente sempre pensou não só no banco, em todo o conglomerado, como também em nossos parceiros, né? Muito cuidado com seus prestadores de serviços, seus parceiros, enfim, a gente chama de ecossistema, né? Os outros bancos, as outras instituições financeiras e todos os dependentes, porque se você não pensar no todo, tanto é ruim pela parte de cyber, como também até a questão da sobrevivência, né? Então, nós temos trabalhado muito nessa questão do compartilhamento de ameaças e ataques em todo o ecossistema, e isso é uma coisa que não volta mais, né? A gente precisa entender quem é o nosso inimigo e como que a gente deve atuar. A forma compartilhada realmente ela eleva o nível demais para a proteção, que é a parte de cyberinteligência, e também ajudar a que os outros também estejam no mesmo nível de segurança que você. Então, o compartilhamento das melhores práticas, isso é fundamental. Agora, nessa primeira fase, o que aconteceu? A gente, sim, estava preparado com o home office, mas não nessa envergadura, né? Acho que isso foi uma coisa que aconteceu com todos, né? E nós somos um banco de varejo, né, extremamente capilarizado, e foi realmente um desafio atuar rapidamente, agir rapidamente. Mas quando você tem o conceito, já tem como fazer, a questão é realmente a expansão em escala, né? Mas a cultura é fundamental, né? Então, falando um pouquinho, colocamos lá com todos os elementos, requerimentos, todo mundo direitinho, home office, com VPNs, com falta de autenticação, monitoração. A gente tem monitoração em tudo, acho que todo mundo tem que saber onde é que estão os seus dados estão lá fora, seus dados estão aqui dentro, então você tem que saber a consciência do que você está fazendo. E onde estão os seus dados de cliente é fundamental, não dá para deixar de saber, isso é um pecado capital. Mas eu queria falar um pouquinho da cultura. Então, durante esse período, foi muito rápido no primeiro mês, a conscientização que a gente teve que promover em cartilhas, em educação, em manuais, e todas as formas de conscientização possível para que o pessoal pudesse tanto se disciplinar em casa para trabalhar, poder atender da forma correta, e realmente essa parte do home office foi muito positiva para o nosso trabalho, né? Quebrou alguns tabus, algumas pessoas que não conheciam ainda, quando conheceram, nossa, dá para trabalhar muito mais, né? Focar, né? Então, para nós, a gente já não era novidade, quem é de TI, de cyber, já trabalha home office e tudo mais, mas assim, a próprias agências, né? Isso é uma quebra de paradigma. Nós estamos hoje trabalhando com rodízios nas agências de home office, né? O cliente sendo atendido. Então, a transformação digital veio forte, não volta atrás, né? A questão de abertura de contas de forma digital, a questão do atendimento dos clientes de forma digital. E quanto mais digital, mais cyber e mais segurança. Então,
digitalização, com o trabalho remoto e o fator humano, são os 3 pilares que foram fundamentais para a gente conseguir chegar e não deixar cair o nosso nível de serviço, né? Tanto de disponibilidade, quanto de atendimento clientes, como também da atratividade para novos clientes e novos negócios, né? A gente está atuando realmente como se nada tivesse acontecido no momento, e não é de agora, já foi mais ou menos desde do começo ali de março, a gente conseguiu virar e está em velocidade de cruzeiro. Muito interessante, eu quero voltar depois, com certeza, um pouco mais detalhadamente sobre essa questão da cultura, né? Porque é aí que a gente tem o nosso foco principal de discussão, que é o elemento humano. Mas eu vou para a Daniela, vou trazer a Daniela para essa conversa, porque é muito interessante. A Daniela assumiu uma nova função em meio, né, a essa pandemia e a essa grande transformação no modelo de trabalho. Então, acredito que para você, né, eu não sei nem como é que foi, se você teve oportunidade de ter contato pessoal, ou se já foi tudo virtual, né, e você assumindo essa função virtual. Eu sei que a experiência, o tempo, Daniela, que você tem, ainda você precisa de aquele distanciamento histórico, né, você vai voltar aqui para contar um pouco mais, mas a sua experiência, pelo tempo que você tem lidando com tecnologia, cyber, né, e privacidade, o que você destacaria desse momento que, para você, como profissional assumindo, foi mais, assim, relevante? O que você destacaria? Uhum. Graça, é uma questão muito, assim, generalizada, no sentido que eu poderia passar 1 hora só discutindo esse ponto, né? Nós temos muitas, assim, as mudanças foram, de uma certa forma, graduais para nós que já estávamos acostumados, né, como a Maria falou, no ambiente de TI, de cybersecurity, não era um ambiente tão, assim, estranho para nós, o home office e tudo isso, mas o sentido interessante foi no approach das empresas e como a gente recebeu esse novo normal que veio para nós de repente, né, não era algo que nós já tínhamos planejado. Muitas empresas, especialmente no ramo que eu estou agora, digamos assim, startups, já têm um início já muito mais voltado à tecnologia, muito mais voltado a uma movimentação acelerada de decisões, né? Então, isso foi bom, porque a adaptabilidade é muito grande nesse tipo de ambiente. E eu posso dizer, com a minha experiência pessoal, que foi uma experiência, obviamente, que eu não queria passar pelo momento atual, ninguém quer ter um momento, mas foi uma experiência interessante no sentido de que as coisas funcionam. Eu acho que essa é a principal mensagem que nós tínhamos que ter, né? Apesar de todas as movimentações terem sido feitas on-board, eu ainda não conheci as pessoas, eu reporto, meu chefe especialmente está na China, não está nem no Brasil, né? A minha responsabilidade são de outros países também, eu estou alocada no momento no Brasil. Então, assim, né, cortou completamente a movimentação física, que antes nós achávamos necessária até, né? É impossível se pensar talvez em algo... até impensável, né, Daniela? Impensável começar assim, um novo trabalho. Exatamente. Esse contato, né? Exatamente, mas eu estou, assim, positivamente impressionada de como as coisas funcionam. Eu acho que a comunicação se tornou muito clara, é muito importante você ter um desenvolvimento de comunicação muito maior, né? Deixar claro os limites do home office, né? Como a Maria estava comentando, ninguém precisa ficar trabalhando no final de semana, horários que são dispostos, deixar uma política clara, né? E para nós, do Departamento de Segurança da Informação, praticamente foi um switch, né? Porque nós sempre trabalhamos com nossa rotina do dia a dia, digamos assim, né? Nós temos o nosso dia a dia e nós temos, claro, um botãozinho de urgência ali que nós apertamos quando alguma coisa muda, né? No trabalhar numa função de risco, digamos assim, ou num ambiente de risco, né? E nós, obviamente, todos temos esse planejamento já, mas nós tivemos que atuar nisso de uma forma imediata, praticamente. Isso. O home office ocorreu praticamente em 1 semana. Falou, hoje está todo mundo na empresa, amanhã não está mais, né? Então, é uma coisa que, para o Departamento de Segurança da Informação, praticamente agora o novo normal nós atuarmos em um sentido de constante risco, de constante vigilância, né? Esse é o nosso novo normal. Mas eu estou positivamente surpresa de como funciona bem se você fizer, obviamente, um bom planejamento e se você precisa dar adaptabilidade também, né? As pessoas precisam começar a se conscientizar que talvez isso realmente seja um novo normal para as empresas. Nós não sabemos ainda a questão, talvez algumas empresas vão até mudar 100% já para o home office, né? Principalmente para o nosso departamento de cybersecurity, alguns departamentos mais assim, focados em tecnologia mesmo.
Então, talvez seja um momento para nós, como cultura, já repensarmos realmente como adaptar também a segurança da informação a esse novo ambiente, porque é um novo ambiente para a gente, é um novo ambiente que nós vamos trabalhar muito daqui para frente, independente da Covid-19, de fechar, de abrir, passar, digamos assim, né, essa primeira fase ou segunda fase, o retorno gradual dos governos, do comércio, tudo, mas eu acho que seria, que para nós realmente é um novo normal, e nós estamos aprendendo muito com esse novo modelo. Eu acho que os lessons learned, digamos assim, que vão ficar para a gente, vai ser algo muito valioso, com certeza, Graça. É interessante a colocação da Daniela. Eu trago de novo a Maria Tereza aqui para a nossa conversa. Como estão chegando muitas perguntas, eu já vou trazendo, porque aí eu acho que elas que já estão inseridas aqui na nossa pauta. E o Ricardo Santana, obrigada, Ricardo, por estar nos acompanhando, ele fala o seguinte: quais foram, Maria Tereza, os principais desafios enfrentados pelo Bradesco diante de um cenário de pandemia do ponto de vista de cybersecurity? Então, assim, foi interessante, a Daniela já trouxe essa questão, né, falando um pouquinho. Você falou, obviamente, na sua abertura sobre cultura, né? Mas na questão de cyber, a gente sabe que o aspecto cultural sempre foi ali um X importante, né? Como mobilizar as pessoas, como fazer as pessoas entenderem o quanto é importante a segurança. Então, sobre esse ponto de vista, claro, as tecnologias foram disponibilizadas, tudo isso, mas esse aculturamento, aonde que você viu aí também aspectos importantes do ponto de vista de cyber nesse processo? Bom, é uma resposta um pouco longa, porque a questão foi muito complexa. Tá. Existiu a parte de fora, que são as ameaças externas que a gente enfrentou, e existiu a parte interna, que a gente teve que rapidamente se adaptar para a criação de novos apps e questões que a gente teve que atender o regulador, por exemplo, novas políticas de crédito, novas políticas que tivemos que alterar, o próprio regulador falou, você precisa alterar as datas lá do contrato, de tudo, né, de todos os nossos produtos, para atender a parte econômica. Então, se não me engano, foram em torno de 120 PLs que nós tivemos que atender. Nossa. A gente está falando de alterações sistêmicas muito rápidas para atender os nossos clientes, por causa dos empresários, de toda essa parte do meio. Isso tudo aconteceu nas primeiras semanas, Maria Tereza? Já no primeiro mês, a gente já foi recebendo, que você começa primeiro a saber que isso vai acontecer e formalizou. Então, nessa parte aí, a gente teve bastante trabalho para atender o legislativo e tudo isso, né? Em paralelo, correndo, não parou nunca a parte de pagamentos instantâneos e Open Banking, que continua correndo em paralelo com tudo isso. Mas, então, internamente, a gente teve que se cuidar muito, tanto nós como os outros bancos, porque eu também sou da Febraban, em relação à disponibilização de APIs e alterações em todo esse ecossistema dos web services e tudo mais, para que não carregasse vulnerabilidade junto com isso, para que a segurança atendesse. Outra coisa foi a integração das comunicações, um queria Zoom, tu queria Webex, tu queria... Então, qual que é a integração, né? Qual é o padrão? Então, isso tudo também teve que ser muito rápido, né? Porque nossa empresa é muito grande e todo mundo quer tudo. Então, você tem que pesar na balança. Então, a grande parte dos acessos remotos foram feitos via VPN? Tudo VPN com equipamentos próprios. Com equipamentos próprios. Sim, exatamente. E segundo fator... Isso já garantiu aí para você, do ponto de vista de cybersecurity, um conforto aí, um controle um pouco maior, né? Tecnicamente, os requerimentos são muitos. Você tem que controlar a parte de impressão, de gravação em USB, a parte de uploads em cloud. Então, assim, estando fora, o endpoint virou o grande foco da segurança. O equipamento lá fora, né? Na casa. Exato. Então, Exato. Ficou a cultura, cuide para não que tire foto da sua tela, porque o que sobrou é alguém, a gente chama, desculpa a palavra, é o papagaio, né? É alguém olhando a tela. Essa é a verdade. Porque o resto, a gente teve e tem um alto nível de segurança, conseguiu controlar, né? Então, qual é o desafio? Deixar fazer com segurança. Eu não posso bloquear o negócio. Eu tenho que deixar o negócio ir. Para o negócio ir, eu deixo aqueles que podem fazer, deverão ser monitorados. Resumindo, é fácil assim, né? A questão é que você está falando desde file transfer até todo tipo de acesso cloud, links dedicados e tudo mais. A questão, então, interna teve isso. A adequação também dos nossos prestadores de serviço, nós prestamos muita atenção nisso, porque nós tivemos que ajudá-los também, né? Como você está fazendo o seu COVID, né? O seu home office.
Como você vai atender, já que quando eu vi a sua segurança, era um status quo, agora mudou. O que você vai fazer? Você vai abrir um Quer dizer, vocês tiveram que, além da questão da segurança, você teve que olhar para o comportamental e entender que também, sob o ponto de vista de segurança, tinha um novo cenário, né? Um novo ambiente e novos elementos, né? Isso. Então, é isso, a questão é, nesse momento, você tem que ser objetivo, rápido, e todo o preparo que as áreas teve foi demandado, e hoje a gente olha para trás e tem um orgulho de ver que a gente conseguiu viabilizar de forma segura. Essa parte interna é uma. A parte externa são as ameaças, né? Então... Já a gente vai falar sobre elas. Ok. Daí, tá bom? A gente já volta às ameaças, porque são muitas perguntas aqui sobre essa parte externa, mas eu queria trazer a Daniela para fazer também um comentário, e nós estamos recebendo aqui também uma pergunta que eu acho que é interessante, Daniela, você comentar, que já faz um link também com o mundo de privacidade, né? A pergunta é da Ana Xavier, nossa audiência aí super participativa, colaborativa, muito bom. A adoção do home office torna-se uma das principais saídas hoje para as empresas evitarem aglomerações e assim diminuir as chances de contágio. Então, ok, né? Mas qual a importância da segurança digital no home office em tempo de coronavírus e como é que você vê o tema privacidade nesse contexto? Outras perguntas estão trazendo essa questão, Daniela, porque antes de tudo isso, estava todo mundo com foco na questão LGPD, na questão da privacidade. Claro, a segurança estava caminhando junto, porque quando a gente está falando de privacidade de dados pessoais, também está falando de não vazar esses dados, de protegê-los. Mas o foco principal estava sendo exatamente nessa questão. E aí as empresas foram surpreendidas com uma pergunta da Ana por um cenário onde todo mundo teve que entender que era preciso funcionar dessa forma. Em que contexto você vê que a privacidade ela se colocou nesse momento? E o quanto você acha que é importante as empresas não perderem essa questão aí de vista? Muito interessante, obrigada pela pergunta. Graça, a questão da privacidade, eu acredito que agora ela tornou um foco assim, muito maior do que a própria LGPD. Tá? A LGPD simplesmente trouxe a questão de um ponto de vista legal, né, para a nossa cultura, digamos assim, no Brasil, que não estava ainda tão desenvolvida em questões de privacidade. As pessoas, os usuários, titulares de dados, os profissionais mesmo da área, não pensavam muito na questão de privacidade isoladamente. A LGPD trouxe esse foco. Eu acredito que o tema agora do home office, da própria Covid, da própria situação do ambiente que nós estamos vivendo, trouxe o debate da privacidade para a questão pessoal de cada um, né? Não só das empresas, a questão de segurança da informação, de maneira das mudanças tecnológicas, das adaptações que a Maria já comentou, mas do ponto de vista pessoal. Você para na frente do seu computador, você está trabalhando com dados da sua empresa, você automaticamente pensa em como você vai lidar com a questão da privacidade. Então, acho que esse é um ponto principal também, ela mudou o foco da privacidade no sentido dela se tornar um ponto praticamente agora principal da atuação da segurança da informação também, porque eu sempre vi, você me conhece há muito tempo, a questão da privacidade muito ligada com a parte da segurança da informação, independente, obviamente, da parte legal, da parte de compliance, que nós entendemos como um framework total, né? Mas eu sempre entendi a segurança da privacidade como um domínio da segurança da informação. Então, esse é um ponto, eu acho que as pessoas agora estão pensando mais nisso, as questões em relação à privacidade estão vindo mais de áreas em que antes a gente não percebia, né? Até das pessoas, nossa, mas será que a gente pode movimentar esse dado pessoal? Será que a gente pode compartilhar dessa maneira? Então, as pessoas, no geral, estão pensando mais no assunto. Esse é um ponto positivo para nós, tá? O segundo ponto, Graça, é que nós temos que achar agora um ponto de equilíbrio nesse novo normal, tá? Qual é o equilíbrio? Uma boa segurança na questão de você pensar que você tem o seu colaborador trabalhando em casa pela sua empresa, com dados da sua empresa, e respeitá-lo a partir do momento que você tem que monitorar algumas coisas que você praticamente, talvez num ambiente de trabalho um pouco mais formalizado, não seriam necessários, agora serão, né? E você tem que balancear isso com os direitos de privacidade até dos seus colaboradores, né? Então, existe aí um equilíbrio. Não existe uma resposta A, B ou C ainda, porque todo mundo está trabalhando nesse framework agora para tentar achar esse equilíbrio, onde a gente possa ter uma segurança da informação
muito sólida, mas ao mesmo tempo respeitando todas as regulações de privacidade que a gente vê chegando, né, por aí. Independente da LGPD entrar em vigência agora em agosto, independente de ser o ano que vem, independente, ninguém está, eu achei interessante, assim, pelo menos nos meios em que eu estou frequentando, ninguém está muito mais pensando na data de vigência, ninguém está preocupado tanto mais com a multa, isso, aquilo, mas realmente no fato operacional da questão da privacidade. Né, e eu acho isso que é muito interessante para a gente tem que realmente explorar esse ponto, e nós, como indústria, ou como setor, como departamento, né, muito benchmarking, conversar entre os profissionais, e tentar achar realmente esse equilíbrio que é muito importante para a gente agora. Já estava em debate antes, né, nós já tínhamos esse assunto muito em debate antes, mas agora é uma questão operacional. Agora está acontecendo, não é algo que a gente planeja graduadamente, a gente pode planejar mais em questão de escalabilidade, de graduar, né, falar, olha, podemos fazer uma implementação gradual de pontos de privacidade dentro da segurança da informação, temos tempo para isso, agora nós não temos mais esse tempo, agora as coisas precisam acontecer no momento, né, as pessoas já estão em casa, já existe o risco, ou o novo ambiente, já é o nosso normal. Então, digamos assim, o privacy by design, o privacy by default, que a gente tanto discutia em produtos, né, a parte da parte regulatória também, de respeitar a privacidade das pessoas que são, defender as confidencialidades, claro, da informação, né, que as empresas estão compartilhando com a gente, tudo isso entra no fator privacidade, que agora está muito em foco. Eu acho que, independente da parte tecnológica, é realmente a parte do awareness agora, da educação, do treinamento, as pessoas agora precisam entender qual é a questão da privacidade dentro da segurança da informação. É muito interessante, né, porque você está trazendo, né, também um dado, assim como a Maria Tereza trouxe, questões que, a partir desse cenário, elas passaram a ser exigidas, né, e com isso há, né, uma adaptação, e surgem, né, novos modelos muito mais interessantes, inclusive. Do ponto de vista de privacidade, é verdade, o que você está trazendo é muito interessante, quer dizer, antes a discussão era muito em torno de quando entra em vigor a lei, né, e tudo, e hoje, na verdade, surgiram questões relacionadas à privacidade dentro desse contexto, que, independente de entrar ou não em vigor a lei, elas são emergentes, são necessárias, estão, de alguma forma, sendo discutidas, né, avaliadas, e com isso, forçosamente, a cultura de privacidade acabou avançando. Maria Tereza, a cultura de cyber, né? A Daniela trouxe esse ponto. Você começou também falando sobre tudo que teve que ser feito muito rapidamente. Depois veio a questão do quanto ficou vulnerável, né? Do ponto de vista interno e externo. Eu deixei a questão externa para falar depois da privacidade, porque uma das coisas que eu percebi é que realmente o cenário que vocês lidam, obviamente, sempre, diariamente, de riscos, né? É como todo mundo fala, não precisa de uma Covid para os cyber-ataques acontecerem. Mas se criou realmente um cenário de estresse, né? Do ponto de vista de ataques, eu queria que você comentasse sobre isso, e que isso realmente também remete à questão da privacidade, porque os vazamentos, os ataques também são muito direcionados a vazamento de dados. Nós estamos acompanhando diversos casos que estão sendo aí tratados na imprensa de vazamento de dados pessoais. Então, realmente, né, a gente pode, com certeza, com conforto, infelizmente, linkar, né, Covid, ataques cibernéticos e vazamentos de dados pessoais. Como é que fala um pouquinho sobre esse cenário externo, Maria Tereza? Perfeita colocação dos pilares que você colocou, viu, Graça? Porque cenário adverso, né? Não é? A gente em cyber fala cenário adverso, né? Então, o que ocorre? Eu vou falar um pouquinho do fator humano mesmo, tá? A gente percebeu, nós que somos de cyber, de segurança e tal, a gente é um pouquinho neurótico, né? Eu não vou pôr meu CPF nesse aplicativo aqui, porque eu sei lá quem é que tá lá. Enfim, vamos combinar, no afã das pessoas ajudarem e de fazerem o bem, né? Isso foi uma das primeiras características que eu percebi no meu dia a dia aqui, né, em casa, né? No afã de ajudar, põe ali QR Code, põe o dado e vou ajudar, vou dar o dinheiro, não sei para quem foi, vou dar o dado, não sabe quem está por trás, né? Então, realmente, a gente teve questões aí de momentos fortes de fake news, aplicativos falsos, né? A questão do aplicativo falso foi
campeão, né? Esse, você quer falar de ameaça, aí o aplicativo falso que se passa pelo bem, né, usando engenharia social. A engenharia social vem desde a questão de ataques no pagamento do próprio iFood que a pessoa está pedindo de casa, né, ataques do motoboy. Então, todo esse novo cenário levou as pessoas a usarem outra camada de utilização digital, aqueles que não usavam, chamando outros serviços também que não estavam acostumados a usar, e aquele que é malicioso se aproveita disso. Então, a questão de aplicativos falsos, phishings, phishings por demais, a gente viu, subiu, a questão de tentativas de ataque na nossa infraestrutura, e prestadores de serviço todo mundo está acostumado, mas aumentou também. Por quê? O que aconteceu? Né? Global, é um momento de fragilidade global, então os ataques são internacionais, né? A gente recebe lá do mundo inteiro, não vou designar nomes aí, mas tem ataques especializados que vêm exatamente para, se você bobeou, dançou, se você tiver com aquela vulnerabilidade aberta, o patching sem instalar, ou endpoint sem proteção, é uma porta aberta, e todos estão tentando. Então, realmente, a questão phishing, aplicativos falsos, engenharia social, né? A parte de todo tipo de golpe, inclusive econômico-financeiro, aumentou, porque a fraude é uma consequência do cyber, né? Sim. Se você não protege, você vai ter. E aí, se aproveitando do momento, da inocência, das questões aí, tudo é por correio, né? Tudo é por... você vai receber o teu pacote em casa, então o pessoal tenta fazer um inimigo aí físico, não só aquela questão tecnológica, mas muita coisa realmente das pessoas, né? Outra questão que a gente viu que aumentou muito foi os ransomwares, né? E ransomware é uma coisa que preocupa, porque quando ele entra, devido a alguma falta de utilização do seu parque, é muito difícil você se recuperar, né? Então, a questões de ransomware você tem que olhar bem, porque ele entra por cyber e acaba na tua disponibilidade, fica sem o teu equipamento, às vezes tem o sequestro da máquina, e às vezes esse sequestro, mesmo aquela que pede pagamento em Bitcoin, pagando, não consegue. Então, uma boa prática de uma política de backups é importantíssimo, além da sua atualização de parque, de patchings e tudo mais, né? E a questão também de pessoas internas, é bom sempre você estar vendo com quem você contrata na sua empresa, né? Se você não está contratando alguém que está indo trabalhar lá exatamente para roubar seus dados. Por quê? Está tão difícil hoje, não estou dizendo, estou falando as maiores, assim, que tem investido em segurança, é o fator humano que ele consegue entrar. Então, se você não cuidar também de quem você coloca dentro de casa, você vai ter esse problema. Então, foi isso, sim, que a gente viu que aumentou muito a questão de ataques, phishing, aplicativos falsos, os ransomwares, tentativa de scans inúmeras de todo do mundo inteiro, e foi mais... E os golpes, né? Os golpes de engenharia social. Entrando nesse aspecto do fator humano, antes da gente abrir realmente para já começar a trazer todas as perguntas, né? Estou controlando aqui o nosso horário, porque são muitas. Eu vou tentar aglutiná-las aqui, até para poder não deixar de atender, né, as questões que vocês estão colocando. Mas você começou falando sobre fator humano. Então, eu queria ainda explorar um pouquinho esse tema com você e também com a Daniela. O que se observou também e que muitos, né, especialistas de segurança comentaram, no momento em que os funcionários foram para casa, né, e passaram ali a ter, né, de forma isolada, né, o seu trabalho, a sua relação com a tecnologia e também com a própria segurança, em muitos casos foi ou está sendo uma oportunidade de pensar, nossa, mas será que realmente está seguro? Porque às vezes quando a pessoa está dentro de uma organização, né, ela relaxa um pouco, porque ela acha assim, bom, eu não tenho que pensar em segurança, porque tem uma estrutura imensa aqui pensando em segurança. No momento que você vai, mesmo que você vá com o equipamento da empresa e tudo, é como você falou, tem papagaio, né? Alguém pode olhar a sua tela, você não está no seu ambiente corporativo, né? Você mudou. O que você acha? Você acha que isso também pode ser, e é importante que seja um aprendizado das pessoas pensarem que segurança é tudo, né?
segurança é comportamento, segurança é aquilo que você exibe na sua tela, segurança é aquilo que você, né? Quer dizer, segurança, quando você está isolado e face to face com ela, muitas vezes ali o elemento humano se dá conta, né, do quanto é importante a questão da segurança. O que você acha disso, Maria Tereza? Isso é bem legal você falar, porque eu tenho experiência na questão de uma das disciplinas que eu cuido, que é a gestão de incidente. Então, a gestão de incidente, ela vai cuidar depois daquilo que aconteceu, né? Aconteceu, vou ter que tratar, vou ter que penalizar, vou ter que cuidar que aquilo não aconteça mais, e entra em âmbitos de protocolos e números aí, né? Mas a gente, além de toda a detecção, tudo que for detecção automatizada, inteligência artificial, tudo a gente recebe lá. Muito bem, legal. Mas a questão das delações aumentaram muito. Por quê? Foi exatamente essa parte. Eu entendi que é psicológico, porque sim, a pessoa se sente responsável pelo equipamento que está com ela, né? O celular corporativo, aquele equipamento, e quando ele encontra, assim, a responsabilidade saiu, aquilo que você está falando, é exatamente isso. Aí ele, corresponsável, eu estou vendo um negócio errado, falou lá para nós, a gente foi atrás olhar. Então, é assim, eu concordo exatamente com o teu raciocínio, é isso mesmo. Não tinha tanto a preocupação, porque agora a pessoa está fora, ela está na responsabilidade dela também. Isso é o DNA de cyber, né? O DNA de cyber, ele é uma evolução e é como a gente vai ter que trabalhar sempre daqui por diante, né? Isso. A questão, como mudou muito agora com as IAs, não só a parte interna analítica da empresa, como os ataques IAs, as inteligências artificiais estão descobrindo mais de você do que você mesmo sabe sobre você. Exato, né? Exato. Então, a pessoa, ela começa a cair a ficha disso, e ela começa a entender e procurar a saber, e ela vê que também segurança, security, privacy by design, desde que nasce, se você não tem isso, você não é competitivo. É uma questão de sobrevivência, você ter segurança embutida no que você faz. Porque o pessoal começou realmente a cair a ficha. Com essa nova fase aí, é o que eu acho, tá? Ela bateu a porta, literalmente, né? As pessoas estão preocupadas. É verdade. Aconteceu, por exemplo, um caso, só para finalizar, a pessoa me liga, eu acho que eu estou sendo atacado, né? E eu fui ver, era suporte técnico. Então, assim, a preocupação da pessoa. Então, isso é engraçado. Muito interessante. Daniela, você tocou nesse ponto, né? Você falou, mas como a pergunta estava direcionada para a privacidade, né? É um fenômeno muito semelhante, né? Ao mesmo tempo também que as pessoas se dão conta da necessidade da segurança, do quanto ela ali, face to face com você, né? Ela passa a ser realmente um elemento com o qual você começa a se preocupar. A questão da privacidade parece que também bateu a porta de alguma forma, né? Eu queria, assim, do ponto de vista de segurança, só para complementar essa tua visão, o quanto que realmente isso traz uma mudança, que óbvio, não vai acontecer de uma hora para outra, mas que pode ser um divisor de águas das pessoas começarem a realmente entender um pouco mais e ter essa proximidade maior com as questões de segurança também. Graça, sem dúvida, tá? Complementando o que a Maria já colocou de uma forma muito objetiva. Acho que nós tivemos aí a Daniela, acho que teve um problema de conexão. Opa, voltou. Nós tivemos um probleminha aí de conexão com você, Daniela. Acho que a Daniela está com dificuldade. Enquanto a Daniela procura se reconectar, eu vou trazer uma pergunta que temos aqui da nossa plateia, Maria Tereza. Daniela, já eu volto para você, quando você se reconectar. Vou trazer uma pergunta do Elvio Almeida. Eu fiz até uma pergunta um pouco parecida para você. Antes do paradigma Covid-19, havia um plano de adoção de computação em nuvem, né? O novo paradigma modificou os planos, a adoção foi acelerada, o processo de colaboração para o negócio foi acelerada mesmo com o paradigma do Covid-19. Então, você respondeu a minha pergunta, né, que foi no modelo VPN, toda a expansão e tal, mas tem se falado bastante sobre o quanto a nuvem também, nesse momento,
surgiu como uma alternativa importante para aquelas empresas ou para aqueles negócios que precisavam, né, de acesso e de inserir uma série de aplicações novas nesse contexto de negócios. Para vocês, como é que foi essa experiência? Vocês chegaram a expandir nuvem? Como é que você vê isso? Já eu volto para você, tá, Daniela? Probleminha técnico aqui, Graça, acontece. Acontece. Então, eu vou só esperar essa resposta da Maria Tereza e volto para você, tá bom? A questão da utilização de nuvem há 2 anos atrás era um tabu, né? Sim. Principalmente para a indústria financeira, né? E isso não é por causa do Covid, ou sem Covid ou com Covid, veio evoluindo. Inclusive, a gente teve a resolução 4658 do próprio Bacen, que nos regula, né? A gente tem outros reguladores também, a qual rege a utilização de clouds de nuvem, né? Então, é uma questão puramente técnica de requerimentos e controles de segurança e investimento em ferramentas que viabilizem fazer segurança de forma segura. Aquilo que eu falei no começo da live, não saber onde estão seus dados, porque os seus dados não estão mais só no seu data center, né? Não saber onde está, controlar e também controlar o seu ecossistema externo, hoje é perigoso para a questão de cyber, né? A cyber extrapola. Então, assim, na minha opinião, a nuvem é uma coisa que já estava vindo já desde a resolução 4658 do Bacen, muito forte, E nós estamos usando no nossa programação, não houve necessidade de aumentar ou diminuir por causa disso. Porém, existem ferramentas de compartilhamento hoje que você pode compartilhar em tempo real de forma segura. Verdade. Agora, sem fazer uma boa configuração, nada dá certo. Tem que realmente olhar de perto esse assunto. Perfeito. Vamos voltar para a Daniela, que já está aqui conectada, e para a gente poder, né, um dos nossos temas importantes aqui, antes de continuar com as perguntas da plateia, era justamente ouvir a opinião da Daniela sobre a questão do fator humano, aí, dessa mudança também na visão da segurança e da privacidade, aí, da importância dela, né? Complementando, Graça, como eu disse, eu acho que a segurança da informação e a privacidade estão, independentemente de ser privacidade, questões puramente de privacidade, dados pessoais, ou de questão de segurança da informação em si, com dados da empresa, confidencialidade, como você lida, o fator humano é único, né? E tem esses dois lados, tá? As pessoas estão preocupadas realmente, houve essa preocupação em que a Maria comentou antes, que não havia inerente nas pessoas, você entra na sua empresa, liga o seu computador, faz tudo que você tem que fazer, né? Tá tudo ali certinho, fecha e você vai para casa. Agora não, elas se sentem realmente corresponsáveis por isso, e a questão da privacidade, obviamente, entra nesse contexto, né? As demandas e as perguntas por clarificações, eu acho que aumentaram demais, né? Aumentaram bastante. E isso é muito bom. Você recebe hoje questões, por exemplo, se eu ligar o meu computador e eu fizer uma reunião pelo Zoom, por exemplo, ela vai ser gravada? Pode ser gravada uma reunião, a minha imagem pode aparecer, né? Ou se não, eu posso gravar o meu áudio, por exemplo, ele está sendo gravado pela empresa? Não está, né? Então, isso eu estou falando estritamente em questões de privacidade, né? Em questões também de compartilhar informações, porque você tem dois pesos ali. Você precisa manter a produtividade, a efetividade, né, das suas empresas. Times de vários departamentos precisam manter o seu ritmo normal, né? Ou até agora mais acelerado, dependendo do tipo da empresa, das demandas tecnológicas agora que essa empresa tem que atender também. E a questão também das pessoas, às vezes, terem mais questões relacionadas a se elas estão em segurança para manter o seu ritmo de trabalho. Então, por exemplo, se elas têm que compartilhar um file, falar, olha, não, caiu a internet aqui por 2 segundos, então eu posso compartilhar no meu WhatsApp? Então, nós não pode, entendeu? Então, a questão, às vezes, você pensa e fala, olha, você tem que ter uma hora do Departamento de Segurança da Informação também tranquilizar as pessoas, mas, ao mesmo tempo, formalizar políticas, formalizar uma série de coisas, talvez, que antes não era o foco das pessoas, ninguém chegava a abrir uma política de segurança da informação, e agora praticamente está a cartilha do dia, né? A pessoa entra ali, nossos acessos, por exemplo, a políticas de informações, normas, diretrizes, aumentaram aí 500%, né, na época de Covid, algo que antes os outros departamentos, talvez, só iriam procurar com o nosso direcionamento, com treinamento, né, obviamente com as campanhas que você possui, agora elas fazem espontaneamente, né? Elas abrem e falam, qual é a política de privacidade que eu tenho para trabalhar, posso compartilhar
compartilhar esse dado? É confidencial? Não é? Classificação da informação, né? Então, as pessoas têm realmente adquirido esse comportamento novo, que eu acho que é algo que a gente espera que permaneça, né? Agora com esse novo normal. E a questão também psicológica que a gente tem que tratar aqui, já que nós estamos falando de dado humano, né? As pessoas, mesmo trabalhando no ambiente de casa, Graça, nós vemos muitas pessoas que estão trabalhando realmente, algumas mais confortáveis e outras ainda se adaptando a isso, né? Fora a tensão do ambiente em si, da questão da Covid do país, muitas estão preocupadas, né? Como se voltam, como vai ser a volta, como se vai adaptar tudo isso, né? As tensões de trabalhar num ambiente que não é o normal das pessoas, né? Então, a questão psicológica, às vezes, leva as pessoas também automaticamente a cometerem erros que elas normalmente não cometeriam no ambiente normal de trabalho. Tá, Graça? Então, acho que tudo isso tem que ser considerado, sim, pela parte da segurança da informação, né? Às vezes, na questão também de comunicação, deixar claro também um ambiente formal de comunicação, um canal único de comunicação, questão da segurança da informação, isso eu trago realmente para o nosso polo, deixar as pessoas mais tranquilas, ter uma formalização um pouco mais rígidas das políticas, o que ela pode fazer, o que ela não pode, de uma maneira mais esclarecida, mais objetiva, né, para que as pessoas possam trabalhar em segurança e também manter o seu ritmo de trabalho, num ritmo que elas já estão acostumadas, de não perder produtividade, de não achar que a segurança da informação vai atrapalhar, digamos assim, né, ou ser um impedimento para que elas mantenham o ritmo de negócio, né. É nessa hora que a gente falou no início do nosso debate, né, são essas mudanças que vocês estão, inclusive, trazendo aqui, que vão realmente tornando esse elo de fraco para mais forte, né, ele passa a ser mais forte. Correto. A nossa mentalidade, Graça, agora nós temos que mudar, assim, já estava mudando, né, a gente já via isso sendo mudado há um certo tempo, de não olhar mais para as pessoas como risco, né, falar, olha, é um risco, agora todo mundo trabalhando em casa, é um risco, obviamente sempre vai ser um risco do nosso ponto de vista de segurança da informação, porque é o core do nosso departamento, é trabalhar com risco, antecipar riscos, né, porém a gente tem que pensar agora que as pessoas podem ser a nossa primeira linha de defesa ali, devem ser, né, então, questão do departamento de cibersegurança adaptar esse tipo de segurança para que a gente chegue num patamar e fale, ó, tenho confiança nas pessoas que estão trabalhando em casa, o fator humano, né, obviamente num ambiente que não é o normal, né, não só pelo home office, mas pelo sentido da pandemia em si, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão num ambiente que não é o normal, né, mas eu acho que a segurança da informação tem um papel muito forte mesmo na tranquilidade, nessa tranquilidade em manter o ritmo da empresa, falar, olha, pode trabalhar tranquilo, seu computador está protegido, né, as pessoas que querem realmente um pouco mais de explicação na questão de privacidade, ou na questão da própria proteção de dados, compartilhamento, como elas fazem isso, né, eu acho que isso é uma questão que a segurança da informação pode prover, que facilita demais esse fator humano para nós, do Departamento de Cybersecurity, e também como empresa, né, Graça, porque se as pessoas trabalharem tranquilamente, se elas tiverem confiança no que a gente está fazendo, a função se adapta muito mais fácil, né, com muito mais tranquilidade. Nós estamos entrando aí na fase final, né, a gente faz aquela pena, mas a gente precisa aí acelerar um pouquinho. Então, eu vou fazer com a Maria Tereza e a Daniela um ping-pong aqui, né? E vou trazendo uma pergunta, né, para cada uma aqui, para ver se a gente consegue, não vai dar para responder todas, mas eu vou tentar ou aglutinar, ou pelo menos trazer aqui as que eu considero que a gente ainda não respondeu. Então, a primeira delas, que eu acho interessante, é a do André Geverten, espero estar falando seu sobrenome corretamente. A sua primeira pergunta, André, a Maria Tereza já respondeu, sobre a Desco disponibilizou os ativos para que os funcionários pudessem trabalhar em casa. A Maria Tereza já respondeu que sim, né, Maria Tereza? Mas o Evandro Godoy complementa dizendo o seguinte, na visão da Maria Tereza, essa dinâmica das agências bancárias atuarem mais em home office, você acredita que será o novo normal? Veremos menos agências físicas? É uma pergunta clássica que agora volta, né, com toda a força, e uma atuação mais forte em cenas digitais, e como a segurança vai equilibrar essas novas demandas. Então, eu sei que a pergunta é complexa, mas tenta aí ver o que você consegue responder aí rapidamente, Maria Tereza, para o Evandro. Não, assim, não acho que vai ficar igual depois disso tudo que aconteceu.
em nenhuma empresa, em nada, e a gente vai ter muitas oportunidades, né? O Bradesco pensa em oportunidades de crescimento, expansão e tudo mais, né? Então, essa questão digital sempre foi uma estratégia nossa e vai aumentar muito agora com a questão do Open Banking. Então, realmente, transformação digital já era a nossa estratégia e nós vamos sim aumentar. Em questão a nossa capilaridade, a nossa marca, né? A nossa grande capilaridade do varejo, e não tem nada, nenhuma estratégia em relação a isso. Mas você acredita, quer dizer, óbvio que havia um processo de transformação em curso, havia uma previsão realmente de uma mudança, mas pela experiência que está se vivendo tão intensa, você acredita que ela possa acelerar o passo aí desse processo? Eu acho que existe o diferente, né? Não o acabar, fechar, diminuir, de jeito nenhum, da nossa parte de forma alguma, é sempre expansão e diferente, né? É trabalhar de formas diferentes, os clientes são diferentes, e nós queremos atender a todos os tipos de clientes, esse é o nosso mérito, né? Aquele que quer ir fisicamente e aquele que é digital, e também em todas as faixas, digamos assim, de níveis, o Bradesco quer atender o seu cliente. Perfeito, Maria Tereza. Daniela, o André Gever tem, acho que é isso, volta aqui à cena, dizendo o seguinte: você lidera LGPD na organização, apoiadora de TI junto com segurança, enfim, como é que você vê a junção aí dessas frentes, né? LGPD, no caso aí uma atuação mais como DPO, TI e segurança. Graça, essa é uma questão já também muito interessante, se refere ao framework total da adequação ao LGPD, né? Eu também, para os que me conhecem também, eu sempre fui, assim, uma defensora da coparticipação. Eu acredito que a segurança da informação realmente é o pilar principal. Existe muito trabalho do legal no início de uma adequação à LGPD, né, tanto nas interpretações, nos enquadramentos legais, nas adequações de contrato, e depois o trabalho técnico e o trabalho de manutenção, monitoramento, da parte de auditoria, realmente tem muitos pontos de segurança da informação. TI essencial, isso aí nem preciso comentar, porque eu vejo muito também a TI muito integrada com a segurança da informação, especialmente porque a maioria dos controles que nós temos que fazer para respeitar a reguladora, para poder exercer, digamos assim, né, toda a parte dos direitos dos titulares, toda a parte de controle nosso de governança de dados, é uma junção de segurança da informação e TI, né? Então, sem dúvida, eu sou adepta, assim, de carteirinha aí de uma coparticipação para o framework de LGPD, com uma posição muito forte do legal no início, né, e uma posição de TI e segurança da informação em fases posteriores. Tá? E manutenção, obviamente, do programa, né, que deve acontecer, com certeza. Perfeito. Uma pergunta do Jorge Cosme Chaves é a seguinte: Maria Tereza, falando em números, você falou bastante sobre ataques, mas você poderia tentar tangibilizar esses ataques? Eles aumentaram em quantos por cento? Porque ele pergunta quantos ataques o Bradesco sofreu. É óbvio que esse dado, né, a gente não tem como mensurar, mas o que eu acho interessante nessa pergunta é só saber, você falou que realmente cresceu, se você consegue chegar a algum percentual do quanto nesse período você acha que cresceu. Especificamente, eu estava falando do ecossistema como um todo, né? Aumentou bastante, para alguns mais e outros menos, tá? Então, inclusive, não foi assim, a gente percebeu um aumento geral desses ataques que a gente falou, né? Para alguns um pouquinho mais, para outros um pouco menos, né? Alguns bancos, por exemplo, a parte de aplicativos falsos, exatamente pela natureza do serviço que ele estava prestando, aumentou demais, porque aí ficava mais fácil fraudar, né? Mas o phishing aumentou para todos, a questão de ataques também externos também aumentou para todos, foi assim um aumento na curva expressivo, né? Você vinha numa velocidade e de repente veio aquele pico de curva para todas as instituições. Perfeito. Daniela, se o ser humano, né, pode se tornar o elo mais forte, então qual seria o elo mais fraco no novo normal cibernético, na sua opinião? Essa pergunta sensacional. Essa é muito boa, realmente. É muito boa. E aí ele ainda complementa, e qual é a jornada do privacy by design nas empresas? Então, eu achei sensacional
você enviar essa pergunta para a gente aqui no final. Muito realmente uma pergunta assim, classe A. Tenho 2 minutinhos para responder, mas vamos lá. Graça, eu vou dar uma resposta muito polêmica para deixar algo aqui para a gente pensar. O elo mais forte realmente pode se tornar o ser humano, né? Que eu falei, né? Como primeira linha de defesa para nós. Eu acho que o elo mais fraco também pode ser o ser humano. Depende muito das circunstâncias que a gente trabalha, tá? Então, independente, porque falando no panorama geral, as nossas tecnologias evoluíram demais, né? Nós temos as empresas grandes, as empresas já de grande porte, muitas empresas já de médio porte também, tem estrutura de fazer uma estrutura de tecnologia, até com inteligência artificial agora, né, com a parte de análise de dados. Então, existe uma possibilidade da tecnologia cobrir muito dos nossos elos, digamos assim, na parte de vulnerabilidade. Então, eu diria que a engenharia social, do ponto de vista de segurança da informação, ainda é o nosso elo mais fraco, e como a engenharia social sempre tem as pessoas, né? E no ponto em que a engenharia social tenta pegar as pessoas num ritmo assim, onde elas estão mais vulnerabilizadas, mais tensas, num ambiente que elas não estão acostumadas a trabalhar, né? E puxa muito para o emocional, como a Maria comentou antes também, muitos aplicativos falsos aí, tentando apelar para o emocional das pessoas, né? Para esse sentido bom do ser humano ajudar, né? Então, eu deixo isso na mesa, o sentido, o elo mais forte é o ser humano, se nós trabalharmos muito, se o departamento de segurança da informação, nós conseguimos dar essa tranquilidade para as pessoas, né, explicar o que as pessoas estão fazendo, que realmente elas podem trabalhar num ambiente seguro, dar muita transparência, acho que a questão de transparência agora vai ser um tema também, que as empresas vão tirar muito como uma parte até de inteligência competitiva, né, muita transparência, quanto mais transparência você dá, mais segurança, mais tranquilidade no trabalho e menos propensão a erros, né, então é isso que a gente pensar, né, o ser humano ainda continua sendo um potencial de ser o elo mais forte e o potencial ainda de ser o elo mais vulnerável, na minha opinião. Ótimo. Maria Tereza, fica a pergunta para você, mas tem mais uma, então você vai ter que fazer um 2 em 1 aí. A pergunta do Diego é a seguinte, como curiosidade, ele diz, como é que está sendo a estrutura de segurança do Bradesco, mas principalmente como vocês estão fazendo para engajar os colaboradores nessa conscientização tão necessária sobre o reforço do comportamento seguro? Eu a trouxe, né, essa pergunta porque eu acho que ela está dentro desse contexto que a gente está avaliando agora, né? Se o ser humano deixa de ser o elo mais forte, qual seria o mais fraco e como que vocês estão trabalhando essa questão do reforço no comportamento mais seguro? Não, ótima pergunta, e é isso mesmo, né? Primeiro, o apoio incondicional do board executivo, né? Em relação à segurança. Isso é uma primazia. Mas, em segundo lugar, não existe almoço grátis, né? Trabalho, conscientização. De todas as formas em que você possa atingir pessoas diferentes, com idades diferentes e com um tipo de comunicação diferente, né? A gente vai desde comunicações de conscientização em relação ao golpe do WhatsApp, né? Para proteger as pessoas e do seu celular particular e do corporativo, né? Assim, sempre está até as questões mais abrangentes. Então, assim, é o tempo todo um bombardeamento e também treinamentos, e-learning, jogos, games, hackathon. Gente, é uma quantidade, não adianta ir só numa linha, né? E trabalhar também com modelos diferentes de conscientização e comunicação. A área lá é uma área que trabalha muito nisso o tempo todo. E só para complementar, na sua visão, assim como a Daniela conseguiu aí sair dessa saia justa da pergunta, né? Quando o ser humano se torna o elo mais forte, o que fica de elo mais fraco? Como é que você responderia a esse impasse, Maria Tereza? Então, eu acho que agora vai ter uma questão das pessoas se adaptarem, né? Porque as empresas vão mudar, não adianta a gente achar que vai ficar igual, não vai, né? Então, existe uma questão de adaptação e uma questão de conscientização, né? Eu espero que essa humanização que aconteceu com essa questão do Covid, ela fique, né? E que essa conscientização da humanização, de ajudar o outro e tal, também isso traga questões também de segurança, né? Porque não é só a segurança da sobrevivência, é a questão do outro. Você cuida de você, mas tem que cuidar do outro também. Se você for ver esse conceito, ele usado para segurança é sensacional, né? Então, não cuide só do que é seu, cuide do outro também para que não aconteça o mal para ele. Então, é uma coisa que eu gostaria muito de ver isso, eu acho que é uma sementinha que foi plantada e isso deve gerar muitos frutos aí.
Com certeza. Bem, pessoal, olha, nós cumprimos aqui com o nosso horário, né? Mas a boa notícia, embora a gente ainda tenha algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, é que na próxima segunda, nesse mesmo horário, às 5 da tarde, a gente tem de novo um encontro aqui com profissionais dessas áreas tão interessantes de segurança e privacidade. Então, eu quero agradecer a Daniela Hanson, desejar super boa sorte aí no novo desafio. Logo, logo ela volta aqui para contar mais detalhes da 99 para a gente, do que está sendo feito, com certeza. Maria Tereza, sempre super bem-vinda, trazendo aí toda uma grande experiência, um tempo também já atuando no Bradesco, compartilhando as experiências numa fase tão, né, desafiadora, trazendo aí seus conceitos e visões. Agradeço imensamente a vocês. A plateia, que foi super participativa, continuaram aí, não arredaram pé, audiência maravilhosa, perguntas excelentes. Então, já sabem, né? Toda segunda, às 5 da tarde, aqui na TVD, nós temos o GS Entrevista. Mandem perguntas e mandem também sugestões de temas e pessoas que vocês gostariam de ver aqui conosco. Vocês já me acompanham aí nas redes sociais e podem e sabem que podem fazer sugestões aí para a gente, tá bom? Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada, Maria Tereza. Obrigada, Graça, Maria, audiência. Obrigada a todos. Graça, obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Até a segunda. Tchau. Até mais. Tá.